tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é menos performance, mais sinceridade. Mas antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta digitar Palavra Profética Podcast e você encontrará inúmeras mensagens que vão edificar poderosamente a sua vida. Amém? Muitas pessoas vivem uma vida de aparência na qual os seus discursos ensaiados, bem montados, agem com foco na aparência espiritual ou até mesmo em um belíssimo espetáculo. Porém, Deus se agrada da autenticidade do coração diante dele. Deus, ele valoriza a intenção do coração muito mais do que as ações externas. Deus não se impressiona com performance. Pode até convencer as pessoas a performance. A performance pode até convencer as pessoas, porém ela não sustenta a alma e ainda distancia da simplicidade divina, criando máscaras e automaticamente gerando cansaço. Jesus nos ensina o oposto. Jesus nos ensina um evangelho simples, um evangelho no qual as pessoas elas se apresentam diante de Deus, mostrando a sua autenticidade, a sua real face, o que realmente está sucedendo, o que realmente está acontecendo em suas vidas. Jesus, ele nos ensina no Novo Testamento um evangelho no qual leva cura, transformação, libertação à vida de centenas de pessoas. Por onde Jesus passava, nós vemos no Novo Testamento diversos relatos que Jesus passava nos lugares e curas, milagres, sinais aconteciam repetidamente. Vemos Jesus curando, Jesus libertando, Jesus trazendo esperança, Jesus levando um evangelho no qual as multidões o acompanhavam. As multidões estavam aonde Jesus estava, porque queriam receber essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, que é o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura as feridas da alma. Por isso, eu quero dizer a você, Deus não se impressiona com performance. A performance, ela pode até convencer as pessoas que estão ali assistindo, observando, mas isso não sustenta, isso não tem uma sustentação, isso não tem uma base. Por quê? Porque não é algo verídico, não é algo autêntico, não é algo que vem do coração, é algo que a pessoa ensaiou, é algo que a pessoa montou um belo discurso,
discurso, é algo que a pessoa montou uma aparência para poder chamar a atenção do público. Jesus, ele nos ensina o oposto. Jesus nos ensina a sermos verdadeiros, sermos pessoas que têm um coração quebrantado, um coração contrito na presença dele, porque um coração contrito, um coração quebrantado, jamais o Senhor desprezará. Não viva uma vida de aparência, não viva uma vida buscando criar máscaras, porque essas máscaras, elas, em vez de te favorecerem diante de Deus, elas irão te afastar de Deus, poderão gerar cansaço, tristeza, agonia, fadiga e até mesmo te levar a desenvolver uma depressão. Por quê? Porque aquele dali não é o seu verdadeiro eu, porque aquilo dali não é a pessoa que Deus criou. O Senhor, quando Ele te criou, Ele pegou a forma e quebrou. Ele te criou de maneira original e você precisa ser você mesmo. É na sua simplicidade que Deus, ele vai se manifestar, que o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. Você sabia que a verdade está no secreto? A verdadeira fé, ela é provada nos bastidores e não no palco. Muitas pessoas trocam esses papéis e ao trocarem esses papéis acabam se frustrando de maneira terrivelmente triste. Eu quero dizer para você que está aí vivenciando suas lutas, suas provações, suas dificuldades, e às vezes você fala assim, mas meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por tantas circunstâncias, por tantas situações adversas e eu não consigo encontrar uma solução, uma saída de maneira mais rápida e sucinta? Porque Deus, ele está provando a sua fé. Deus, ele está forjando o seu caráter. Deus está permitindo essa situação, essas circunstâncias que você tem vivenciado no seu dia a dia. Já faz algum tempo que você vem questionando, que você vem perguntando ao Senhor, e Deus, ele está te amadurecendo. Deus, ele está te forjando. Deus, ele está te preparando para algo maior lá na frente. Sabe, quando a nossa fé, ela é provada nos bastidores, quando Deus, ele te colocar no palco, você será recompensado pelos céus, porque o seu derramamento, a sua autenticidade, a sua vericidade na sua busca, na sua comunhão com Deus, será automaticamente recompensada pelos céus. Por quê? Porque Deus, ele se agrada da sinceridade. Ele se agrada de um coração que caminha em retidão na presença dele. Deus, ele se agrada daquela pessoa que serve a ele com o coração completo. Servir de coração completo, servir com integridade, servir com sinceridade, permitindo que Deus, ele possa pegar todas essas situações e transformar todas as suas feridas e até mesmo aquelas cicatrizes em um grande e lindo testemunho. Essa situação que você está passando não é
para te destruir, não é para te envergonhar, não é para te abater, não é para fazer você ficar angustiado, entristecido e achando que Deus se esqueceu de você. Deus está provando a sua fé. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te preparando. Deus está afiando a sua lança e afiando o seu machado. A Bíblia fala que o sacrifício aceitável aos olhos do nosso Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração que caminha em retidão aos olhos de Deus. O Espírito de Deus, ele é educado. O Espírito de Deus, ele só vai trabalhar na sua vida se você der total liberdade para ele atuar, para ele mudar, para ele curar, libertar, transformar e fazer coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Deus, ele está hoje falando ao seu coração. Deus, ele está hoje dizendo para você, a verdade, ela está no secreto. Aquele secreto, aquele momento que você chora, aquele momento que você está ali se derramando na presença do Senhor e você começa a falar com Deus, e tem momentos ali que você começa a simplesmente chorar porque as palavras, elas não conseguem expressar o tamanho da dor que você tem vivido e que você tem passado. Mas eu quero dizer a você, amado e amada de Deus, a verdade, ela está no secreto. É ali que a verdadeira fé, ela será provada, ali nos bastidores, porque quando chegar o momento do Senhor te honrar, quando chegar o momento de Deus te exaltar, você estará preparado, você estará preparada, você estará apto e apta para tomar posse de um lugar mais alto, para tomar posse de coisas maiores que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. O equilíbrio da verdade, ele é fundamental. O equilíbrio, ele é fundamental em tudo na nossa vida, não é verdade? E eu quero chamar a sua atenção. Sabe aquelas pessoas que costumam dizer assim, você já me conhece, eu falo mesmo porque eu sou sincero, eu sou sincera, o que eu tenho que falar eu falo sem medir as palavras. A sinceridade, ela não deve ser utilizada, não deve ser usada como uma desculpa para agir com grosseria, para agir de maneira ríspida, para agir de maneira na qual você vai acabar ferindo a pessoa com quem você está tendo uma conversa, digamos, mais dura. Deus, ele nos ensina em sua palavra que a verdade, ela precisa ser falada de uma maneira que a pessoa consiga entender, consiga perceber que ela está cometendo um equívoco ou um pequeno deslize no qual ela precisa modificar a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Vemos isso na palavra do Senhor. A verdade de Jesus levanta em vez de humilhar, levanta em vez de abater, levanta em vez de destruir a pessoa. A palavra do Senhor, ela vem de uma maneira
que ela confronta o nosso coração com tanto amor que nós começamos a cair em si, que nós começamos a perceber que estamos cometendo um equívoco, que estamos cometendo um pequeno deslize e que precisamos recalcular a nossa rota, recalcular o caminho por onde estamos caminhando. Lá em João 8, vemos a partir do início do capítulo, quando Jesus ele estava ali escrevendo no chão e de repente uma mulher foi pega cometendo adultério. E ao ser pega, aquela mulher foi levada na presença de Jesus e os homens a acusavam de maneira ríspida. E Jesus continuou ali escrevendo no chão e observando aquela situação, e ele continuava ali escrevendo no chão enquanto os homens estavam acusando, estavam questionando ao mestre porque aquela mulher estava cometendo um adultério. E naquele instante, quando os homens se calaram por um pequeno instante, diz a palavra do Senhor que Jesus ele se levantou e ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, todos os acusadores daquela mulher saíram. E foi ali que a verdade de Jesus, ela levantou aquela mulher. A verdade de Jesus, ela tirou aquela mulher daquela perspectiva de erro, de um equívoco que ela estava cometendo, um pecado que ela estava cometendo, e Deus mostrou a ela de uma maneira diferenciada que ela pode mudar a sua forma de viver, a sua perspectiva, a sua realidade. Basta ela tomar uma decisão precisa. Diz a palavra do Senhor que quando aquela mulher ela percebeu toda aquela situação, aquela mulher ela teve ali a oportunidade de estar ali a sós com o Mestre Jesus. E foi ali que Deus começou a trabalhar, que o Senhor Jesus começou a ministrar o coração daquela mulher com atitudes. A sinceridade foi falada de uma maneira que levantou aquela mulher em vez de humilhá-la. O foco, ele está na intimidade. Deus, ele trata os sinceros com intimidade, valorizando o caráter em vez da aparência. Muitas pessoas podem estar julgando você, podem estar olhando para você e até mesmo te medindo com um olhar, te medindo da cabeça aos pés com apenas um olhar de desprezo, com um olhar de deboche. Mas Deus, ele está olhando para você com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, com um olhar de graça, com um olhar no qual, se você parasse por um instante e começasse a olhar para a cruz e começasse a deixar de ficar dando ouvido a tantas conversações que não vão te trazer nenhum benefício e focasse só em Jesus,
focasse o seu olhar só em Jesus, você começaria a viver algo novo. Então eu quero convidar você. O equilíbrio ele está na verdade, mas nós precisamos saber como falar a verdade. Precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a maneira, quais são as palavras que eu devo usar, como eu devo falar, de que maneira eu posso falar, porque Jesus ele agiu de maneira diplomática com aquela mulher adúltera. Ele agiu de uma maneira tão diplomática que quando terminou o seu relato, ele disse a ela: vai em paz e não peques mais. Pode ir, mas não peques mais. Deus já estava dando uma nova oportunidade para ela. Jesus ele estava lhe dando um novo caminho para ela, uma nova perspectiva, uma nova opção, uma nova possibilidade de mudança. Por isso, entenda que tudo na nossa vida precisa ser feito com total equilíbrio. E o equilíbrio da verdade, ele é fundamental. Até mesmo na hora de nós falarmos a verdade, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele venha ponderar as nossas palavras, para que ele venha usar os nossos lábios de uma maneira que as palavras que vão sair, o olhar, a atitude, os gestos, a gesticulação corporal que nós vamos fazer vai trazer cura, vai levantar a pessoa daquele momento de dor, daquele momento de sofrimento ou até mesmo daquela falha, daquele pecado, remover aquela pessoa com graciosidade daquele pecado através da verdade de Jesus. Deus não é pego de surpresa. Lá em Gênesis 32 tem um relato muito gracioso aonde Jacó, juntamente com toda a sua família, estava retornando para a casa de seu pai. Só que Deus, ele não é pego de surpresa. E no momento em que Jacó, ele receoso, amedrontado, ele decidiu enviar sua família e os seus bens na frente. E assim ele acabou ficando sozinho. E nesse momento em que ele ficou sozinho, foi o momento que Deus começou a tratar o coração de Jacó. Foi o momento que Deus começou a tratar ali no Val de Jaboque. Foi ali aonde ocorreu a luta de Jacó com o anjo até o amanhecer. Jacó ele insistia por uma bênção. O anjo tocou na articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Desse modo, Jacó saiu mancando. E isso simboliza a sua nova dependência de Deus. Deus, ele sabe como vai fazer, ele sabe a hora certa de agir. Deus precisava transformar o coração de Jacó. Deus precisava transformar a realidade que Jacó estava vivenciando. Deus precisava fazer algo na vida de Jacó que o colocasse em sua total dependência, que fizesse com que Jacó se colocasse ali na brecha e na dependência do Senhor Deus, que se colocasse como um servo, como um filho que vive na dependência de seu pai, que vive na dependência de seu Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. E houve uma mudança de nome.
porque Jacó significava o enganador, e Deus concedeu uma mudança de nome para Israel, aquele que luta com Deus, aquele que luta com o anjo de Deus. Ali, esse local, Jacó chamou de Peniel, local aonde ele viu Deus face a face, e ali ele sobreviveu daquele encontro direto com Deus. Jacó, ele já não era mais o mesmo. Deus estava fazendo algo novo na vida de Jacó. E esse encontro, ele representa um momento de ruptura, um momento de cura interior, um momento de reconhecimento da sua própria fraqueza, da sua própria fragilidade perante o Deus Todo-Poderoso. E isso foi essencial, foi crucial para uma grande transformação em todas as áreas na vida de Jacó. Hoje, Deus está falando ao nosso coração. Deus está falando comigo e com você que nós precisamos caminhar na total dependência dele. Viver na dependência de Deus é um privilégio. E nesse momento profético, eu quero dizer a você que Deus não se impressiona com performance. A performance, ela pode até convencer as pessoas, porém ela não é algo autêntico, ela não é algo verdadeiro, e isso pode acarretar em um cansaço descomunal por conta das máscaras que foram criadas e os diálogos que foram muito bem montados e ensaiados para chamar a atenção das pessoas. Lembre-se, Jesus nos ensina o oposto. Jesus nos ensina a caminharmos numa simplicidade que glorifica e enaltece o nome santo do Senhor. A verdade, ela está nos bastidores. A verdadeira fé, ela vai ser provada ali, no seu secreto com Deus e não no palco. Primeiro Deus te prepara no secreto para depois Ele te honrar no palco. O equilíbrio da verdade, ele é fundamental. A verdade de Jesus, ela levanta em vez de humilhar. Permaneça na dispensação do Espírito Santo. Busque desenvolver uma vida de sinceridade, de autenticidade, com o coração completo, servir a Deus com integridade, servir a Deus com veracidade, servir a Deus com verdade. Isso glorifica e agrada o coração do nosso Deus. E eu quero também dizer a você que Deus, Ele está hoje chamando a sua atenção para que você permaneça na sinceridade, permaneça na autenticidade, porque um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito, jamais o Senhor desprezará. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!